Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu e meu parceiro Léo. E aí, Léo? Fala, Marcão, beleza? Tudo tranquilo? A gente está aqui hoje para falar um assunto meio pesado, né? Sobre um caso aí que chocou todo mundo, né? Não sei se vocês viram, mas a gente vai assistir um pouco da matéria aqui para entender melhor. Mas uma criança de 4 anos, cara, foi amarrada num banheiro de uma escola e ele é diagnosticado com o espectro autista, né? Não verbal, que é bem complicado de lidar, mas nada justifica o que fizeram, né? Então vou dar um play aqui para a gente assistir junto e aí a gente tece as nossas considerações e também Léo vai trazer um pouco da experiência dele, né? Com o filho, que recentemente ele soube, né? Já desconfiava há muito tempo, mas finalmente teve a confirmação. Mas isso eu vou deixar para ele falar mais na frente. Mas primeiro eu vou assistir o vídeo para saber o que aconteceu. Quer falar alguma coisa lá? Ou já posso dar o play aqui? Não, não, Vamos lá. eu quero que o pessoal assista primeiro e depois a gente comenta, porque é um caso bem pesado. Vamos lá. Os pais nem conseguem acreditar. Eles deixavam o filho todos os dias na escola e depois seguiam para o trabalho. Uma surpresa quando a notícia chegou. A gente não consegue nem imaginar, nem conceber assim como o nível de maldade que chega essas pessoas, né? De torturar uma criança autista dessa forma, né? E não por ser autista, mas por ser uma criança. Como é que você pode, uma escola, torturar uma criança assim, né? O Valentim, ele é uma criança muito amorosa. Ele não é agressivo, ele não bate, ele não morde, ele só abraça. Eu não sei por que fizeram isso com meu filho. O vídeo é do momento em que a criança é resgatada. Equipes da Guarda Municipal e Conselho Tutelar foram até a escola e flagraram o crime. O menino, de 4 anos, autista, estava amarrado dentro do banheiro da escola. Pausa aí, Marca, rapidão, pausa aí. Amarraram com o quê? Com esparadrapo? Coisa assim. Não estou entendendo bem qual, mas eu acredito Cara, que seja alguma fita, né, realmente. isso é completamente um absurdo. E o pai falou assim, uma palavra, tortura. Cara, É bem realmente pesado, né? uma tortura, uma criança de Ah, 4 anos, eu vou te cara. falar Nada assim. justifica isso, não. Não, Pelo amor de e eu Deus. vou te falar logo de cara assim. Independente se fosse criança, nenhuma pessoa pode passar por isso, pô. Isso não Realmente, existe. realmente. Isso não existe. Isso não existe de eu pegar alguém e amarrar e deixar lá preso, amarrado lá, sei lá, por vontade própria ou por maldade, sei lá o que aconteceu aí. Isso não existe, cara. Pelo Nenhum amor de ser Deus, humano merece isso, não. 4 anos, velho. 4 anos. Então Mas é vamos isso. lá. Mas dá o play, dá o play. Tá. O menino era amarrado com ataduras e barbante. Eles o prendiam pelos punhos e ainda usavam cintos para deixar a criança totalmente imobilizada e sozinha dentro do banheiro. Como é autista não verbal e não consegue falar, não tinha como pedir ajuda e apenas chorava. Depois que o caso foi denunciado, descobriram que não foi apenas uma vez que a criança passou por isso dentro da escola. As fotos tiradas por quem ajudou a denunciar mostram uma criança com roupas diferentes. Em uma das fotos, o menino está em uma sala, também amarrado, o que indica que usavam outros espaços da escola para mantê-lo em cárcere. As professoras da escola começaram, a mandar mensagem, foi chegando provas no meu celular de outras situações. Então não é uma questão pontual. O próprio Valentim estava amarrado na última sexta-feira, dia 4. Então a denúncia já surgiu na data de hoje justamente porque não era a primeira vez. Eu recebi vídeos durante o depoimento do Valentim sendo amamentado, amarrado. Então alguém segurava a mamadeira enquanto ele estava com os braços amarrados. Era uma situação de tortura, de maus tratos de criança deficiente, omissão de socorro de toda a escola. Em um áudio que conseguimos ter acesso com exclusividade, quem fala é a diretora, que também é proprietária da escola. Na mensagem, ela demonstra ter ciência do que faziam com o menino autista. Bom, depois a gente pode ver o posicionamento, né, da dona da escola.
Mas, cara, o que também é de espantar é que não foi uma vez só, né? Foram várias Sim, vezes. Foram várias sim. vezes, cara, Eu que, tô ouvindo aqui, mas parece que eu tô calmo, mas não tô. meu Porque realmente Deus, não velho. tem como ficar calmo. Mas eu tô esperando para quando eu for falar, aí eu vou falar. Porque Uhum, experiência própria, né? Eu, como o Marcos já falou no começo, eu acabei de ter a certeza que meu filho é autista também. Eu desconfiava, claro, né? Mas agora eu posso uhum, dizer que realmente é porque eu tenho um laudo do médico. Então é isso. sim. Como, assim, essa questão do autismo, ele tá meio em alta, né? A gente tá vendo até pessoas famosas, né? Já de idade mais avançada, né? Não é nenhuma criança, percebendo que tem um grau de autismo, né? Aí eu Sim. fui até quando a gente pensou em fazer esse vídeo, falei, cara, Léo, eu vou tentar ver o que é autismo, né? O que é autismo, quais são os graus de autismo. E aí a gente, né, chamou aqui nosso parceiro, ChatGPT, e aí eu perguntei, né, tá, mas o que é isso, né? O que é o autismo, como que se dá o Sim. autismo? Então, deixa eu só mudar a tela aqui. Já apareceu, tá? Pra mim. Já, pronto. Já. Então eu perguntei, né, o que é o autismo e quais são esses níveis de autismo para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E aí ele me respondeu, né, o autismo atualmente chamado de transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação, interação social e comportamentos. O termo espectro indica que há uma ampla variação na apresentação dos sintomas, que podem ser mais leves ou mais intensos, dependendo da pessoa. Então aqui ele né, deu essa introdução, Resumiu, né? resumiu e explica mais um pouco, né, que esse transtorno se manifesta geralmente nos primeiros anos de vida e por volta dos 2 anos de idade já, né, a gente dá de cara com o que está acontecendo, né. Então ele listou aqui a dificuldade da interação social, como manter contato visual, responder às interações sociais, compreender normas sociais, comprometimento na comunicação verbal e não verbal, né, Léo? Que eu nem sabia que tinha essa questão do verbal e não verbal, tu pode até falar um pouco Também depois. não, também não sabia. Aí Vou saber comportamentos depois. repetitivos, né, e interesses restritos. Sim. Essa do comportamento repetitivo é a única coisa que era mais, quando se falava em autismo, para mim, então eu tinha aquela ideia A gente imaginava, né? do moleque assim, né? Fazendo aquele movimento sempre Sim, então repetindo são algum. vários movimentos repetitivos, Uhum, e são assim, você percebe se você vê um autista, você vai ver um autista de alguma família e você vê de outra, você vai ver que é basicamente a mesma coisa, que é os uhum, mesmos movimentos, entendeu? Eles repetem mesmo. é. Então tem a sensibilidade sensorial com som, luzes, texturas, cheiros podem ser desconfortáveis ou fascinantes. Eu também não E sabia dessa sensibilidade sensorial, não sabia. é, Fui saber eu, depois. eu, eu acho Eu que eu tudo fiquei vi. sabendo, eu fiquei Ah, sabendo mesmo muito por conta do meu filho, então, né? aham. Porque Essa assim, a do maioria das som. coisas hoje em dia, a maioria das coisas hoje em dia a gente consegue perceber depois que passa, né? A gente às Uhum. vezes não sabe. Essa Então, do mas som, eu acho que eu já vi alguma coisa de um som ou vir para incomodar, e aí ele fica incomodado com aquele tipo de som, ou o contrário, ou o som acalmar ele, né? Mas vamos continuar aqui. O diagnóstico é clínico, feito por profissionais especializados, neurologistas, psiquiatras e psicólogos, com base em observação comportamental e histórico de desenvolvimento. Aí vem a questão dos níveis, né? Que é uma coisa que eu também tinha dúvida sobre esses graus, né? Quantos graus também não sabia. tem? E aí ele fala aqui, né? Que são basicamente 3 níveis, né? O primeiro, que é o Sim. grau mais leve, requer um certo apoio. A pessoa pode falar e se comunicar, mas tem dificuldades em manter conversas e interpretar sutilezas sociais. Pode apresentar rigidez de pensamentos e resistência a mudanças. E ele dá um exemplo aqui: alguém que consegue trabalhar e estudar com apoio adaptado, mas tem dificuldades sociais marcantes, né?
Então pode ser aquele cara super CDF, aquele cara super inteligente, mas quando vai para o convívio social, o cara fica meio fechadão, né? Sim. Então tem esse nível 2 aqui, que requer um apoio maior. Dificuldades mais Sim. visíveis de comunicação verbal e não verbal, interações sociais limitadas e comportamentos repetitivos mais intensos e frequentes. Aí ele dá um exemplo. Pode necessitar de supervisão constante em algumas atividades e encontrar barreiras significativas em ambientes sociais e escolares. Então, já é aquele caso um pouco mais grave, né, que existe, que repete os movimentos, é mais Sim. complicado de Não você fala. interagir ali, é mais difícil. E tem um nível 3 que requer apoio muito substancial. Comprometimento severo da comunicação e do comportamento, pode haver ausência de fala, né, ou muito limitada, e dificuldades extremas em Sim. lidar com mudanças ou estímulos sensoriais. Exemplo, precisa de apoio contínuo para quase todas as atividades diárias. Então acho que esse nível é o mais, deve ser o mais É mais pesado, né? agressivo. Mais agressivo. Sim. Aí, também eu fiz uma outra pergunta aqui em relação aos direitos da criança. Mas antes disso, vou passar a palavra aqui para Léo, para a gente ter um pouco da experiência dele, né, com essa descoberta de, pô, será que meu filho é autista? Está acontecendo alguma coisa? Então, fala um pouco aí, Léo, de como foi, assim, desde a tua desconfiança, né, até o momento em que realmente, não, agora eu tenho um laudo, realmente ele é autista. Tá. Primeiramente, eu vou te pedir só para tu subir um pouco essa tela aí, para eu te explicar também, começar explicando sobre esses graus aí, porque eu também Tá. não sabia de nada, vim sabendo aos poucos, né? Uhum. Resumidamente, a questão do grau aí, do 1 até o 3, é basicamente que todos os livros aí eles fazem a mesma coisa, porém aí a intensidade com que eles fazem, a frequência, só muda isso. Se você Entendi. ler em cima, ele vai fazer tal coisa, só que ele vai fazer bem pouco. Aí você vai aumentando até chegar no 3, que é o mais agressivo. Então é Uhum. basicamente. Então, assim, Marcos, quando eu comecei a desconfiar, na verdade não foi nem que comecei a desconfiar. Minha esposa começa a assistir TikTok, o Kawaii, né? Eu não sei falar o nome, deve ser assim. E assistir esses vídeos e ver vários vídeos, e às vezes aparecem as mães com os autistas, né? E Uhum. ela começou a perceber que o nosso filho, o mais novo, ele fazia algumas coisas iguais aos filhos das pessoas que estavam fazendo os vídeos ali no TikTok, entendeu? E, Entendi. tipo, Ela viu que o comportamento era similar. ele é parecido. E isso aí ela começou a observar mais ele aqui em casa. Aí quando Sim. ela começou a perceber isso, aí ela começou a me contar. Aí eu falei, não, eu acho que não é não. Eu pensava, porque eu não prestava muita atenção, porque eu passo mais tempo fora do que em casa. Uhum. Eu fico mais em casa hoje à noite, ontem que ela tá trabalhando à noite hoje, mas eu passo basicamente o dia fora. E aí o que acontece? E aí foi passando um tempo, e hoje ele tem 3 anos, e realmente ele é autista. Só que aí o processo, tive que começar a perceber isso também. Porque eu achava que não também. Eu também não conhecia, eu não sabia o que E, era. e até assim, criança é criança, né? A Exatamente. gente não Porque, por vai mais só porque ele não está falando ali, é autista. Não, faz parte do sim, desenvolvimento de qualquer criança. isso, por mais que seja um autista, é uma criança. E você às vezes você pensa, não, deve ser alguma coisa de criança. Você Uhum. pensa. Com E eu pensei certeza. isso. Então, assim, isso dificultou mais para descobrir. Mas aí, beleza. Aí eu comecei a pesquisar. Minha Hum, esposa a pesquisar, e eu comecei a analisar ele. E realmente, as minhas pesquisas e o que ele estava fazendo era exatamente isso. E a tendência foi piorando. entendi. Mas isso foi aos 3 anos, então, que você realmente começou essas pesquisas. Ou não, Não, ou veio. não, não, não. Quando ele ia completar 2 anos. Ah, 2 anos, sério. Por quê? Por quê? Porque, por exemplo, ele veio começar a andar já agora, quando já perto 3 anos, ele não andava. Até Uhum. hoje ele não fala nada. Ele tem esse problema social, ele não consegue, tipo, se você chegar perto dele, ele não fala com você, fica meio desconfiado, sabe? Aquele. Não consegue se socializar, entendeu? Uhum. Isso é com Uhum. qualquer pessoa. Então ele Entendi. tem esse problema, ele não fala, ele tem aquele problema com som, ele tapa o ouvido aqui, ó. Com som. Com cheiro eu não posso dizer que ainda não. Mas, na verdade, eu consigo dizer assim, por exemplo, quando ele vai comer alguma coisa, ele tem que cheirar mesmo aquilo ali. Sim.
Ele não é, tipo, por mais que ele saiba, não, tem aqui um chocolate, um exemplo. Ele sabe que já é chocolate porque ele já comeu, mas ele mesmo assim, ele tem que ir lá cheirar ver se Ele é. tem essa maior sensibilidade para cheiro, para Isso, gosto. É como se isso, tivesse mais aguçado para ele, né? exatamente, isso, exatamente. Então, e o barulho também, entendeu? Essas coisas, ele Uhum, tá sempre, qualquer barulhinho ele já fica assim. Então aí andava na ponta dos pés, né? Então aí eu fui percebendo isso aos poucos. uhum. E aí eu falei, não, então agora vamos correr atrás das coisas dele, que é dificílimo. Tava te contando antes de a gente gravar, não foi que eu fui atrás de Foi. pegar, E até tentar. assim, qual foi o primeiro passo? Tipo, a gente tá O primeiro desconfiado, passo é, a gente foi um neurologista, né? certo? Marcou o neuro e foi com Na ele, verdade, o primeiro passo é o seguinte, eu tenho outro filho, que é o mais velho, Gabriel, de 5 anos. certo? O Gabriel, ele tem outro problema que pode ser futuramente gravíssimo e pode não ser. O que Uhum. acontece? Todas as vezes que ele tem febre, ele tem risco de ter convulsão. Todas as vezes que ele teve febre até agora, todas as vezes não, mas a grande parte, ele teve 4 convulsão. Ele teve, olha, 5, 6 vezes febre na vida inteira, ele tem 5 anos. Mas 4 vezes ele teve convulsão, se só com febre. Então, a gente foi no neurologista antes de levar Samuel, que é o mais novo, né, que é o autista mesmo. Então, Uhum. levou ele por questão de urgência, né, de saber o que, porque o médico falou assim, ó, leva no neuro, porque a convulsão ele pode causar sequelas e etc. No cérebro. Então, leva logo. Pelo exemplo, levou, paguei uma consulta particular, cara, mas tive que fazer um esforço, né? E consegui. E o médico falou: ó, se ele continuar até os 7, 8 anos no máximo, até isso, é relativamente normal, né? Porque tem algumas crianças que nascem com essas Tá. predisposição a ter isso. Passou de 8 anos, aí a gente tem que analisar mais a fundo, que pode ser uma epilepsia, pode ser outra coisa. Então, eu tenho Uhum. 2 problemas em casa. Então, assim, eu comecei a investigar mais o meu primeiro filho, que foi com urgência, que foi questão da convulsão. E a partir daí que eu comecei a me interessar mais por Samuel, a questão do autismo. Né? Pesquisar mais e procurar consulta. Fiz a consulta, que foi mais agora há pouco. E aí, na verdade, eu fiz 2 consultas, mas a segunda que eu tive o laudo, né? Que foi agora há pouco. Tá. Faz eu fiz a consulta e ele realmente deu o laudo que ele realmente é autista. Já bateu o martelo, não tem como. Até porque não tem como. Se você vê ele, Marcos, Uhum. você conversando comigo, você já viu aqui, ele fica brincando aqui, pulando, e você vê o jeito dele não para, ele é muito elétrico, né? Ele é muito ativo, assim, ele não para, então já deve ter percebido aqui algumas vezes. Sim. Então agora A gente até brinca, né? Pra gente fazer esses gravar, né? vídeos. É, tem que pedir Aí permissão, né? Léo diz assim, Ah, peraí que Samuel tá aqui, deixa ele dar um tempo aqui que a uma gente acalmada. é uma acalmada que a gente grava. É, Pra não... porque não é nem questão dele, é porque às vezes ele, por exemplo, você sabe, criança criança ela por já é si já ativa. é. Ela já é impulsiva, vamos dizer assim, como a gente chama aqui, né? Então, o que acontece? Ele pode chegar simplesmente aqui do nada e pegar o fio do meu microfone aqui e puxar. Uhum. Simples. Ah, é maldade? Não, porque às vezes é criança mesmo. Ah, é por causa do autista? Às vezes pode ser por causa do autismo e pode ser que não. Mas é criança. Às vezes é a brincadeira de criança, normal. Então, assim, é, é difícil, tá? É dificílimo lidar com ele. Por quê? Imagino. Porque ele não para. Ele não para de jeito. Ele só, ó, a gente só tem um descanso aqui quando ele dorme. Uhum. Ele não para. Uma questão, Léo. O comportamento dele contigo, como pai, e com a mãe, tem alguma diferença? Ele fica mais calmo com a mãe ou não? Ou é a mesma coisa? Rapaz, assim, tem diferença porque, assim, tem pouca diferença Uhum. por uma parte. Porque é o seguinte, a mãe, todo mundo sabe, o filho, querendo ou não, ele é um pouco mais apegado à mãe. Ele Geralmente a mãe. amamenta, Isso. ele fica mais tempo com ela, essas coisas. Agora, assim, assim, quando tá comigo é mais pra brincar mesmo. Ele sabe que eu pego ele no braço, saio correndo, fico brincando. Uhum. E aí é tranquilo. Mas quando é com a mãe, por exemplo, é mais questão aquele afeto de mãe e filho mesmo, entendeu? Amamentar, ficar mais perto, quer ficar mais com ela, entendeu? Essa questão mesmo.
Mas comigo, mas assim, não. Comigo mesmo assim, é mais pra brincar mesmo. Que é aquele Ah, afeto de mãe, por exemplo. Mas é a sim, mesma coisa, basicamente, assim, eu acho, assim, eu acho que é igual. A entendi. diferença é mais que, eu acho que é com todo mundo isso. Mesmo ele sendo autista ou não, eu acho que seria a mesma coisa, eu acho. Entendi. Eu acho. E aí, Entendeu? agora, como que vai ser? Questão de medicação, Sim. tratamento, como é Aí eu tenho que que... explicar uma coisa, por exemplo, o comportamento, em questão de comportamento dele. Como eu te falei, ele não para. E Hum, às vezes ele tá ali, ó. Do nada, simplesmente ele pode começar a chorar do nada, do nada. Ele pode olhar para caramba, alguma coisa e chorar do nada. E eles, sei lá, passam uma hora chorando. meu Deus. Uma hora e meia, eu tenho que fazer alguma coisa e às vezes não adianta. Às vezes minha esposa teve que sair do trabalho porque eu não estava conseguindo fazer ele para chorar e eu fiquei preocupado, liguei para ela, aí ela teve que vir. Então, assim, é muito complicado lidar. E não tem solução assim que você... Ah, quando ele chorar, eu vou fazer tal coisa que ele vai Não, parar. Não existe isso, né? não, não. Para você ver, às vezes eu coloco o desenho para assistir na TV, que às Hum, vezes ele gosta, e ele fica brincando, assistindo desenho, às vezes fica imitando boneco, pulando ali. Beleza. Do nada ele começa a chorar por causa do desenho. O porquê a gente não sabe. sim. E aí, beleza, aí eu troco o desenho pensando que é o desenho. Não é o desenho. É. E Não continua dá, chorando. não, não dá nem para criar um padrão de coisas assim que você sabe que ele vai ficar tranquilo. Não existe isso, É né? imprevisível. Caramba, É é imprevisível. complicado. Claro que pode ser ter alguma coisa que eu posso conseguir acalmar ele, que eu ainda não sei. Provavelmente o tratamento dele agora vai ensinar, né? Uhum. Provavelmente na terapia eles vão dizer, ó, quando acontecer isso, faz isso. Eu acho que vão ensinar a gente também. Eu acho que não é só com ele, não. Eu acho que eu vou perguntar Sim, também, sim, obviamente, né? sim, sim. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso lidar É, com ele assim e tal? Porque é novo para mim, é novo para minha esposa também, tu sabe disso. E outra coisa também sobre o Gabriel, que é o mais velho, eu também desconfio dele. hum, Só que eu acho que é um grau bem fraco, eu acho que é o grau 1 ali. Eu desconfio por quê? Porque ele tem dificuldade em juntar frases, entendeu? Ele não consegue, por exemplo, papai, vamos pra praia porque eu quero jogar bola. Não, ele não consegue juntar tudo. Ele pode falar assim, vamos pra praia, ele pode falar. Mas se for uma frase maior, ele não consegue, é, 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 como é que eu posso dizer? Juntar todas as palavras ainda. Então, eu sinto essa dificuldade nele. entendi. Aí eu desconfio dele também. Mas Aí, Samuel aí, realmente aí é. o plano é também levar ele para fazer esse teste para detectar esse grau de autismo também. Não, tem que ter. A gente levou essa consulta, o médico deu um laudo. Então tem que ter 6 meses. A cada 6 meses a gente tem que ir lá porque ele muda o grau. Mas o laudo foi para o Samuel ou foi para o Gabriel? Samuel, Gabriel não teve ainda. Gabriel foi Ah, pro certo. neuro para saber o que tinha acontecido por causa da Sim, convulsão e essas coisas. Não foi por sim, conta disso. E sim. aí eu tô tentando correr atrás primeiro de Samuel, porque ele tem que tomar medicação, e como ele é mais, o nível é maior, Sim, né, sim, sim. do autismo dele, então eu tô tentando isso aí. E Gabriel, vou tentar também após eu conseguir essas questões de Samuel. Falando em questão Tá. de medicação, ele tem que tomar medicação, que Hum. é caro, a medicação para mim é caro, pode ser que para outras pessoas não seja, mas para mim é caro. Não, é, o Então, Léo me falou o valor, eu fiquei. é um absurdo. Então, assim, aí eu fui hoje, tá te contando hoje, eu fui hoje tentar Uhum. conseguir tem uma coisa que é do governo, da prefeitura, não sei como é que é ali, mas é alguma coisa do governo. Eu fui tentar grátis lá, porque realmente você consegue algumas medicações grátis lá mensal. E aí eu fui lá e cheguei lá, eles falaram que simplesmente não dão a medicação porque ele tem 3 anos. Só pode ser acima de 5 anos. Eu não vou julgar nada porque eu não entendo. Sim. Eu não sei o porquê isso. Eu nem perguntei porque eu me decepcionei, como eu te falei. É, É, eu, porque na nossa, né, ignorância, entre aspas, tipo, e aí, você vai ficar sofrendo com ele até ele completar essa idade? Como que. assim, meio que foi assim. Não foi dessa forma, mas tipo assim, ó, não, a gente não entrega porque tem 3 anos. Se vira para comprar. Foi tipo isso. Porque vende. Caramba, Então velho. vou ter que comprar. Ele não falou com essas palavras, não posso dizer que ele falou com essas palavras, mas foi tipo Sim. isso. E ele falou assim: as palavras que o cara lá usou foi o seguinte: essa medicação aqui a gente não dá por causa que ele tem 3 anos, só acima de 5 anos. Vocês vão ter que comprar. Então, tipo assim, aí, como você falou assim, com a nossa ignorância aqui, com a minha ignorância aqui, que a gente não entende. Como assim o médico passa um remédio? Ah, não, às vezes até indicou, não, vá lá em tal lugar que você consegue essa medicação Uhum. grátis. E chega lá não pode. Como assim? Porque tem idade. Eu queria saber por isso, eu não sei. Eu vou até pesquisar depois por que aconteceu isso. Porque não faz sentido. Imagina que essa medicação fosse, sei lá, R$ 1 milhão.
Exatamente. Ah, não, mas ele só tem 3 anos, não pode. E aí? É. Eu digo que é caro, caro eu digo, mas não é esse valor que eu falei agora, não é. Entendeu? Eu não vou falar valores aqui, por questão, né, de... Mas, entendeu? É complicado. Mas, Samuel, em questão dessa reportagem aí, eu achei um absurdo, porque você tem que ter paciência. Não, Ah, mas dá trabalho. Cara, é um ser humano, E entendeu? aí eu vou até abrir um E numa parênteses. escola. Sim, numa escola. Eu tava comentando isso com minha esposa ano passado. Olha pra você ver. Eu tava comentando com ela, eu falei pra ela assim, olha, eu juro que eu tô com medo de colocar Samuel e Gabriel na escola. Primeiro porque eu sei o que eu passei e eu sou normal. Eu acho que eu sou normal, né? Às vezes a gente brinca aqui. Mas eu sofri da escola e olha que eu sou normal. Imagina um autista. Pois é, Ah, mas tem cara. uma escola que tem especialista nisso. Olha a reportagem aí agora. Aí fica com medo. Pois é, tem que ser direcionado desde o momento, né, em que é batido o martelo e não é autista, então tem que haver um direcionamento. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, eu perguntei também, né, para a inteligência artificial quais são os direitos da criança autista e ele listou aqui algumas coisas, né, como por exemplo o direito à saúde, né, um diagnóstico precoce, que é o que a gente estava falando aqui, para o quanto antes ele ser uma escola especial, enfim. Que aí, ó, Essa questão do tratamento. SUS aí eu não sabia. Pois Porque, é, assim, por exemplo, eu já levei ele para o hospital doente já. E eu tive que é, esperar isso mesmo na urgência, tá? Isso mesmo na urgência. exatamente. E se você soubesse disso, teria. Não, ele tem direito porque é autista. Então, tá aqui, Isso. ó, Lei 12.764 de Eu nem sabia 2012, disso. Lei Berenice Piana, assegura o atendimento integral à saúde para pessoas com o transtorno Eu do, não do sabia espectro disso. autista. Então, Eu vim aqui saber tem. hoje, tá? Não Pois sabia. é, então tem direito sim à medicação, a tratamento, inclusive com um psicólogo aqui, ó, fonoaudiólogo, psiquiatria, enfim. Também aí o que a gente acabou de falar, né, a questão do direito à educação, matrícula em escolas regulares, públicas ou privadas, direito a atendimento educacional especializado, né? Então isso faz toda a diferença, né? Acompanhante especializado, adaptação curricular, avaliação diferenciada, e é proibida a recusa de matrícula por parte das escolas, né? Então ele cita aqui algumas leis, né, que reforçam esses direitos. E aqui ele também fala da prioridade, né, consultas médicas, atendimento em repartições públicas, e tem enfim, aqui já é a mesma lei, né, que falou lá em cima, o reconhecimento com pessoas com deficiência, enfim, tem uma série de direitos aqui, né, que ele listou. Mas é como o Léo tava falando, pô, beleza, tem direito à medicação. Aí você chega lá, tá, mas Tem não. não tem, então, né? Como é isso? Né? Eu Como é vou que procurar vai saber, mas ficar? não. Então, realmente é bem complicado o que existe na teoria e o que se reflete na prática, né? Dessas leis E aí aqui. você vê, então, e aí você tá vendo duas situações aí, né? Tem uma escola que a professora amarrou uma criança com autista, mesmo se não fosse autista, amarrou uma criança, Amarrar pô. uma criança, Isso exatamente. existe. Eu tô completamente aqui revoltado, pô. E assim, os pais disseram na matéria, né? Aparecem os pais Sim. dizendo que não é o caso do menino morder ou se ferir, porque ainda que fosse, não seria, não é Ó, o Samuel aqui, ó. justificativo. Já tá aqui Ó, atrás, ó. olha lá, Cadê ele? do outro Tá lado, aqui. né? Olha Olha lá. lá, ó. Sim, pode falar. Então, assim, eu acho que se fosse o caso, por exemplo, dela se morder, se machucar, né, ou machucar outra criança, Não, realmente teria que ter uma forma de isolar ali, mas ainda assim não justifica mesmo assim não justifica amarrar. E outra, amarrar para isso. controlar isso, é justamente a medicação. Exato. Porque se ela vier com essa justificativa, porque ele estava batendo outra criança, que ele estava mordendo alguma coisa, beleza, cadê a medicação dele? Porque as escolas, eu acho que se ele tem uma medicação, mas tal hora ele tem que tomar esse remédio. Eu acho que a escola tem que dar esse remédio. Ah, com certeza, com Eu acho certeza. que sim.
Eu posso estar equivocado aqui, mas eu acho que sim. Ah, mas tem um horário, o horário que está na escola, ele precisa tomar essa medicação aqui. Eu acho que os professores, diretora, não sei quem é, tem que lidar com isso e dar a medicação dele. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tá completamente E, não, isso aí errado. foi um absurdo. Isso aí foi um absurdo. Cara, É. E aí, eu aproveitando, não sei. vamos ver qual foi o posicionamento da dona da Da escola professora, da diretora, né? e o que É. foi que Dona e diretora. aconteceu, o desfecho, né, para a gente ter uma noção do que acontece nesses Sim. casos. O que a gente precisa conversar? Tem a questão que a gente às vezes precisa conter? Precisa, gente, mas 3 horas da tarde é o horário que eles foram aí. Como que vocês me deixam em plena 3 horas da tarde o Valentim dentro de um banheiro? 3 horas da tarde não é hora de lanche, não é hora do almoço, não tem porque o Valentim estar dentro de um banheiro. Tá errado? Lógico que tá, entendeu? Mas assim, até onde eu sei, ele não é para ele estar dentro de um banheiro. É isso que eu tô tentando que vocês entendam, sabe? Ah, mas foi orientação da coordenadora que vocês colocaram, né? Sim, meninos, mas e deixar o Valentim preso dentro do banheiro até as 3 horas da tarde? Depois que foi resgatado, o menino passou por avaliação médica na UPA e também foi encaminhado para exame de corpo de delito. A advogada vai pedir à justiça o encerramento das atividades da escola. A professora que hoje estava aqui acabou assumindo a culpa, ficou detida, né? Foi indiciada ali pelo crime de tortura. Não tem condições de continuar aberta. A gente tomou conhecimento que não se trata da situação pontual, não se trata somente do Valentim e muitos maus tratos por várias pessoas, tanto pela dona da escola, tanto pela coordenadora, pela pedagoga. Então essa escola não tem condições de continuar aberta. O menino ficava em tempo integral no colégio. Os pais esperam que, com as investigações, descubram há quanto tempo ele sofria os maus tratos. Sempre falaram isso, que tinha apoio, que estavam cuidando, porque eles sempre cuidam de crianças autistas, mandam sempre áudios fofinhos, assim, o Valentinzinho tá tudo bem, mas daí faz uma coisa dessa com o filho da gente. A própria dona da escola se gabava porque ela era autista, a filha dela era autista, então ela sabia como tratar as crianças assim, e tem mais crianças autistas naquela escola, já teve alunos com síndrome de Down naquela escola, então assim, é uma questão muito complicada mesmo, porque a gente colocou toda a confiança nossa, da vida do nosso filho naquela escola, e eles fizeram isso, né, torturaram o nosso filho. Cara, o mais impressionante também é que a dona da escola se apresentava como uma especialista, né, digamos assim, para cuidar de crianças autistas e tudo mais. Sim. Não, isso aí foi completamente absurdo, cara. Não tem coisa. Ó, tá trabalhando na escola? Ah, não tô conseguindo lidar com ele. Sai, pede para trocar, faz alguma coisa. Porque primeira coisa, por que essa professora tá aí? A pergunta é para ela, por que ela está aí? Ela tem que se perguntar. Porque eu trabalho com autista. Porque se ela tá sendo professora de lá, ela é professora de autista. Uhum. Se ela não consegue lidar com isso, ou de repente não começou a não conseguir, pede para sair, troca de área, vai trocar de escola, sei lá, troca de sala. Pô, vai maltratar a criança, pô. Isso não existe, não. Não, Não existe. e ela falou aí, porque a minha filha é autista, eu tenho uma filha autista. Tipo, usou da boa vontade, assim, né? Da Sim, inocência dos. Porque imagina tu, porque pronto, você tá com o Samuel aí você sabe que tem uma escola aqui na cidade que é para autistas, né? Você sim, vai pensar o quê? Maravilha, você vai botar a mão pro céu e vai agradecer que tem essa escola especializada. E vai confiar exatamente. que essa Mas a pessoa partir vai, desse momento, né? antes, eu já tinha medo. Eu te falei que eu te comentei com minha esposa ano passado. Uhum. Aí agora acontece um negócio desse, e aí, o que eu vou fazer agora? É, muito complicado. Aí, claro, eu vou ter que colocar na escola. Vou ter que colocar. Mas eu não vou mentir que eu vou deixar ele lá e já vou ficar com medo de acontecer alguma coisa. Sim, tem que Ah, é ter. todo lugar? Não, não é todo lugar, mas. Entendeu? É, E agora? A e, gente fica com esse pensamento. até porque o comportamento dele já é imprevisível por natureza, né? Exatamente. Então a pessoa que vai ficar responsável por ele tem que ter todo o cuidado do mundo, tem que saber, tem que ser experiente, tem que entender que
sobre E a o escola, Marcos? transtorno. E a escola, ela tem que contratar uma pessoa que vai lidar, sabendo que vai lidar com isso. Exato, não, tem que Porque tem ter. escola que pensa assim, não, eu vou contratar Marcos. Marcos, ó, é autista que vai estar lá, beleza. Ou às vezes nem te fala nada, vai lá e cuida. Às vezes não sabe se tu é especialista ali ou não, entendeu? Então, assim, Uhum, meio que joga no ar, assim, contrata qualquer pessoa, entendeu? Então, exatamente. Bom, mas é isso. Já vamos passando aqui de 35 minutos de vídeo, mas foi um papo interessante, é um assunto bem pertinente, tem que ser discutido. As pessoas têm que entender realmente como lidar, né, com o autista, porque são muitos casos no país. A gente sempre conhece alguém que tem um filho autista ou um parente. Então a gente tem que saber lidar com essas pessoas, né? E aí, Léo, as suas considerações finais, quer falar mais alguma coisa? cara, é assim, não tem muito mais o que falar, não, porque, assim, eu te falei minha situação, é Uhum. difícil. Eu acabei de perder o pai também, faz 3 meses hoje que eu perdi o pai, você sabe, minha situação é muito difícil. Mas Sim, eu tô na sim. luta, né, cara? E tem que ter paciência, não é assim. Eu fiquei revoltado com isso aí, cara. Imagina se fosse meu filho. Exatamente. Não, Eu não sei nem o que que eu faria. é, Não sei nem qual a minha reação. no seu caso aí, né, que é pai de um autista, realmente é procurar se inteirar, tem que estudar, tem que saber como tudo acontece, o que. Então, realmente é complicado, não é fácil, Ele vai fazer mas fono, meu filho vai fazer fono, um monte de coisa para poder tentar se desenvolver o máximo possível, né? A gente sabe que não vai ser 100%, mas essa é, doença não tem como mas você ficar. é, Essa deficiência, né? Não sei se é doença, não sei como é que é isso. é um Entendeu? transtorno neuro alguma coisa, né? É um nome É, difícil, alguma coisa assim. Mas é mas isso. enfim. Vamos É, deixar o pessoal comentar aí, né? O que é que eles acham, né? exatamente, já ia falar isso, galera. Comentem aí se você conhece alguém ou tem algum filho com esse transtorno, né? Que é uma coisa muito complicada de lidar, porque por mais que a gente tenha paciência e tudo mais, mas realmente não é nada fácil. Você tentar ajudar uma pessoa que você não sabe como, né? Assim, não tem uma receita de bolo ali para você chegar e, ele vai ficar calmo com isso aqui. Não existe isso. Então é muito complicado. Mas é isso, deixe seu like, se inscreva, né? Esses textinhos padrão do YouTube, né? Todo youtuber Não custa fala. nada também, Não é de custa graça. nada, é de graça, exatamente. Esse foi um vídeo em específico, né? A gente quis trazer essa pauta Esse porque fato, né? a ideia do canal é trazer coisas divertidas, mas também trazer coisas do nosso dia a dia, né? Do que a gente está vivenciando. E essa era uma coisa que eu pensei, vou perguntar a Léo se ele quer falar um pouco, já que ele está passando por isso. E aí gerou esse vídeo aqui que eu acho que foi bem interessante. A gente levantou várias questões aqui, mas a intenção nossa é também trazer um pouco de diversão, né? A gente vai nos próximos vídeos tentar trazer um assunto mais leve, brincar mais um pouco. Mas é isso. Se inscreva, deixe o joinha e até a próxima.